Pois bem, vamos para o segundo, né? Primeira Guerra Mundial. E aí a Primeira Guerra Mundial não é difícil, é fácil. Vamos embora começar. A Primeira Guerra Mundial, ela acontece entre 1914 a 1918. É um assunto muito extenso, então eu serei bastante resumido, tá? Primeiro, a gente chama de Primeira Guerra porque a gente já sabe que tem uma segunda, né? No período eles vão chamar de a Grande Guerra, ou a guerra para acabar todas as guerras, e por aí vai. Os motivos que levam à Primeira Guerra são muito importantes. Eu arriscaria que as perguntas da tua professora seriam sobre os motivos, sobre as principais batalhas e o resultado final da guerra. Minha aposta seria essa. E esse é o mundo da Europa durante o período. Nós temos a Inglaterra com o Império Inglês, o poderoso Império Inglês, o maior império do mundo no período. Nós temos a Espanha e Portugal, que não falaremos deles, porque ninguém liga. Assim, Espanha e Portugal e merda, a mesma coisa. A França, o segundo império mais poderoso do mundo. A gente viu isso ali em imperialismo, que o mundo está dividido entre franceses e ingleses, são as duas grandes senhoras do mundo. E aí nós temos novos impérios que surgiram agora há pouco, como o Império Alemão, que não existia a Alemanha, agora existe a Alemanha. A Itália, o Império Italiano, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, que está aí há bastante tempo, e o Império Russo. Rivaldo, eu queria entender como é que foi a formação desses países. Ah, minha filha, infelizmente só se um dia você voltar a ter aula comigo, porque nesse momento nós não temos condições, tá certo? O que nos importa é que esse aqui é o mundo que existe, beleza? Inglaterra e França, as duas grandes senhoras do mundo, e a Alemanha e Itália, que acabaram de surgir sonhando em ser aí, quem sabe, as maiores potências do mundo. Esses aqui são os motivos que levam à guerra. A primeira é que existe uma briga por hegemonia dentro da própria Europa. Como assim? Inglaterra e França eram as duas grandes senhoras, donas do mundo. Mas aí, a partir de algum momento, a Alemanha e a Itália aparecem. E à medida em que a Alemanha e a Itália aparecem, as pessoas começam a se perguntar: meu Deus, será que a Inglaterra e a França são realmente a maior potência do mundo? Principalmente porque a Alemanha surge muito forte. Tu não viste comigo, mas tu deve ter visto com tua professora, que a Alemanha surge como um país vencendo a França. Principalmente tomando esse territóriozinho que tu tá vendo aqui, ó, que é o território da Alsácia e Lorena, que são duas cidades francesas que os alemães tomaram para si. Então, nesse momento, nós temos a Europa inteira se questionando se a Inglaterra e a França, que tradicionalmente eram as duas senhoras do mundo, elas ainda são. Porque, por exemplo, a Alemanha é forte demais. Então a gente tem meio que uma briga aí por poder dentro da Europa. Quem é a grande senhora da Europa? Isso é um motivo forte e importante. O segundo motivo é um motivo econômico. A gente já falou de imperialismo, não falou de imperialismo? Quando a gente falou lá de imperialismo, a gente viu que alguns países ficaram com mais pedaços na África do que outros. Inglaterra e a França ficou com vários pedaços na África. Já a Alemanha e a Itália com pequenos pedaços. E a Alemanha, que acabou de surgir como potência, não quer ficar com poucos pedaços. Então a gente tem, além de uma disputa por poder na Europa, nós temos também uma disputa por colônias. Os países europeus querem cada vez mais terem colônias para conseguirem ficar cada vez mais fortes e vender os seus produtos. Lembra do que a gente falou? Todo mundo se industrializou e quer vender os seus produtos. O terceiro motivo é um motivo que eu, Rivaldo, estudo e gosto dele. É possível que a sua professora nunca tenha ouvido falar ou não dê importância para esse motivo, mas eu acho importante, que é o motivo social. Por que o motivo social? As pessoas queriam a guerra. Esse é o ponto. Quando sai o anúncio da guerra, que começou a guerra, a galera vai para as praças públicas comemorar, fazer festa, tomar uma, porque eles queriam a guerra. Mas por que eles queriam a guerra? Porque a vida na Europa era uma merda. As pessoas se industrializaram, ou melhor, os países se industrializaram. A gente já viu isso. Desde o ano passado a gente viu que a vida do trabalhador na primeira e na segunda revolução industrial era uma merda. 14 horas de trabalho, salários baixíssimos, condições de emprego precárias. O que a galera mais queria nesse momento era uma ruptura com esse sistema que era explorador. E aí, infelizmente, a galera viu na guerra uma possibilidade de ruptura para todo esse sofrimento. A galera acreditava desde o iluminismo de que o progresso ia trazer felicidade. Não trouxe. Então, com países disputando para serem as maiores potências, com um embrolho econômico, porque todo mundo quer ter colônias, e com a população motivada a ter uma ruptura, a Primeira Guerra Mundial tinha tudo que era necessário para acontecer. Nós tínhamos todos os motivos necessários. Até que vão se formar grupos dentro da Europa. São eles a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente formada por Inglaterra, França e Rússia, o que é extremamente engraçado,
porque Inglaterra e França sempre foram inimigas, se odiaram, mas elas estão juntas porque as duas odeiam mais a Alemanha. Então se formou Inglaterra, França e Rússia, a Tríplice Entente. Nós temos também a Tríplice Aliança da Alemanha e Itália, duas jovens nações que acabaram de surgir e querem virar potências, e o Império Austro-Húngaro. Então nós temos essas duas tríplices aí. Ou seja, nós já temos os motivos e já temos os lados definidos. A gente só precisa de um detalhe para começar a Primeira Guerra. Esse período vai ser chamado de Bela Época. Por quê? Porque é um período de crescimento econômico e principalmente um período de crescimento das tecnologias. Por quê? Porque está todo mundo se preparando para a guerra. E não tem nada que faça com que o humano ele descubra mais coisas do que a iminência da morte. Então, quando os países começaram a perceber que uma guerra iria acontecer inequivocamente, essa guerra ia chegar, todos os países começaram a produzir tecnologia à vontade. E essa tecnologia volta e meia chegava para a população. Por exemplo, a tecnologia que antes era de comunicação entre exércitos, chega como forma de telefone. O que antes vai ser motor elétrico e outras coisas, vai chegar como forma de luz elétrica para os países. O que vai ser considerado uma ferramenta para conseguir observar exércitos vai virar câmeras que vão virar cinema e outras coisas. Então esse é um período de crescimento, um período onde a elite europeia está vivendo o ápice do ápice da civilização, enquanto o trabalhador está se lascando para bancar tudo isso, né? E ao mesmo tempo em que a gente tem uma bela época de crescimento econômico, nós também temos uma corrida armamentista. Em outras palavras, cada país que começa a produzir armas e um exército cada vez mais potente e que descubra cada vez mais formas de matar o ser humano porque uma guerra está por vir. E esse é o ponto. Estava anunciada. Todo mundo sabia que essa guerra ia acontecer. Todos os países estavam se preparando para elas. A gente só precisava do motivo. E agora vem o abestalhado que garante que a guerra vai começar. Esse daqui é o Duque Ferdinando. Ele é o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Beleza? Ele, herdeiro do Império Austro-Húngaro, dominava a região da Sérvia, aqui embaixo. E aí ele pensou, por que não dar um passeio num lugar onde todo mundo me odeia, com um carro completamente aberto, conversível? Vai dar tudo certo. Eu vou dar um passeio, todo mundo me odeia, mas vai dar tudo certo. Qual foi o resultado? Não sei se tu tá vendo aqui. O cara deu 2 tiros nele, aqui ó, desse lado. Deu 2 tiros nele, matou ele e matou a mulher, pra ele deixar de ser otário. O problema é que quando ele morre, o Império Austro-Húngaro declara a Guerra Sérvia. E a Rússia, que não tinha nada a ver com a história, estava super interessada nessa região, a região da Sérvia. Resultado, a Rússia sai em defesa da Sérvia e declara guerra ao Império Austro-Húngaro. Declarando guerra uma vez, nós temos as duas tríplices em guerra. A Alemanha e a Itália declaram guerra à Tríplice Aliança e a Tríplice Aliança, Entente, declara guerra à Tríplice Aliança. Começa a Primeira Guerra. Então, esse aqui é o estopim. O que começa a guerra. Os países já tinham os motivos, motivo político, econômico e social. Os países estavam preparados, mas os países precisavam de uma desculpa. E a desculpa é a morte do Duque Ferdinando. Ele morre lá na Sérvia. O Império Austro-Húngaro declara a guerra à Sérvia. E aí a Sérvia vai buscar ajuda na Tríplice Entente. E aí a gente tem Tríplice Entente contra Tríplice Aliança. Vamos embora. E esse aqui é o mapa do mundo. O primeiro país a fazer seu avanço contra o inimigo é a Alemanha. Só que, não sei se você já percebeu, a Alemanha e a França fazem fronteira. Então os franceses estavam preparados para que os alemães viessem atacar eles. Estavam ali já na fronteira. O que os alemães vão fazer? Espertos demais, em vez de vir em direção à França, eles vão atacar a Bélgica e pegar a França desprotegida, porque a França protegeu a fronteira. Deixa eu até desenhar aqui no bagulho. Peraí, deixa eu desenhar. Meter um vermelho. Ó, a França defende essa região, que é a fronteira entre Alemanha e França, e não protege essa região aqui. Deixa eu pegar outra cor, pegar o amarelinho, não, pegar o verde. Verde não vai dar porque é verde, né? Pegar roxo. Não defende essa parte aqui. Por que não defende essa parte aqui? Porque essa aqui é a região de fronteira com a Bélgica. E não tem por que defender a região da Bélgica, porque a Bélgica é parceira, é amiga, tranquilo. O que o Império Alemão faz? Ataca a Bélgica e vai entrar pela França. Vai entrar na França pela Bélgica. Pegando os alemães o quê? Ou melhor, pegando os franceses de surpresa. E aí, meus amigos, a situação começa a ficar feia. Mas não para por aí. Os alemães ainda têm mais planos para além desses. Os alemães estavam decididamente preparados para a guerra.
A Inglaterra tenta ajudar a Bélgica, mas não consegue. Os alemães passam o carro por cima e entram na França. A partir do momento que eles entram na França, eles se dividem. Eles vão avançar em direção a Paris e também vão descer no território, para que o próprio exército francês se organize. O exército francês vai ter que se dividir de última hora, resultando em um enfraquecimento da França. Resultado, os alemães começam a guerra dando um baile de técnica militar, de exército, e vencendo e entrando dentro do território francês. Os franceses começam a ficar desesperados. Por outro lado, o Império Russo faz o seu movimento, ataca o Império Alemão. Ele faz: ih, Rivaldo, ficou ruim para a Alemanha. A Alemanha está de um lado brigando contra a França e a Inglaterra e contra os russos do outro. A Alemanha vai ter trabalho. Vai. O único problema é que os russos são inúteis. O exército russo é mal treinado, mal equipado e fraco. Resultado, o Império Russo ataca o Império Alemão e os alemães conseguem segurar os russos facilmente. Eles continuam focados na luta lá na França, porque os russos não são uma ameaça o suficiente. A luta continua acontecendo aqui. Os russos também tentam invadir o Império Austro-Húngaro, só para variar não conseguem, porque os russos e nada é a mesma coisa no período. O Império Austro-Húngaro se defende e, em compensação, o Império Austro-Húngaro ataca a Sérvia. Lembra que tudo isso começa por causa da Sérvia? Do Duque Fernando que morreu lá? Pronto, a Sérvia vai ser atacada. O Império Russo, por sua vez, vai tentar proteger a Sérvia. Então nós temos dois frontes de batalha. Um fronte ocidental, acontecendo na França, e um fronte oriental, acontecendo principalmente na Sérvia. Tem ataques ali na Alemanha, mas a França é pouco. Ataques no Império Austro-Húngaro também é pouco. Os dois frontes de batalha são aqui nos Balcãs, na Sérvia, e na França. O Império Turco-Otomano consegue ser cooptado pelos alemães. Como assim? Os alemães perceberam que eles precisavam de mais um ajudante, porque a Itália, embora estivesse na guerra, não atacou ninguém. Então eles foram em busca de alguém que atacasse. O Império Otomano odiava os russos, então os alemães prometeram que terras dos russos seriam dos otomanos. Resultado, os otomanos também vão lutar na Sérvia para segurar os russos. Agora a situação russa está complicada, porque os russos precisam enfrentar o Império Austro-Húngaro e ainda precisam enfrentar os turcos otomanos. Resultado, a Rússia não consegue nenhum grande avanço. Essa aqui é o território da França, para mostrar a vocês o quanto os alemães vão conseguir entrar dentro do território da França. A batalha que vai fazer com que a situação na França se normalize dentro do limite é a Batalha de Somme. Eu estou procurando Somme aqui, rapidinho, times. Time, a gente tem aqui... Cadê, rapaz? Deveria estar aqui agora, hein, rapaz? Deveria estar aqui, nesse lugarzinho. Mas é a Batalha de Somme e a Batalha do Marne, que são as duas grandes batalhas que vão desandar a coisa toda. Por quê? Dá uma olhada no mapa. Tu vai ver que as batalhas, que a França, ela é toda guiada por rios. Ou seja, se esses rios forem tomados, os alemães vão conseguir chegar com facilidade na capital Paris. Então as batalhas vão acontecer principalmente por onde está passando o meu mouse aí, ó, que são nessas regiões, a fim de tomar o quê? A fim de tomar o rio, para eles conseguirem chegar até Paris. O resultado disso é que nós vamos ter fortes batalhas dentro do território francês. Os franceses vão ter muita dificuldade de segurar os alemães, mas os alemães vão atacar. Achei aqui na Batalha do Somme. Aqui os franceses vão vir defender o máximo que eles podem. Do outro lado, os alemães continuam atacando, e ali os ingleses vão segurar eles. E aqui nós temos uma batalha que vai decidir o curso da Europa. Por quê? Porque se os alemães vencem essa batalha, Paris e a França vão cair. Acabou-se, irmão. Não tem o que fazer. Por outro lado, se eles não conseguirem avançar, eles vão ficar atrasados por muito tempo. E aí qual o problema? Eles não conseguem. Os franceses mandam todo tipo de tropa que eles podem, e também os ingleses ajudam, e os alemães ficam travados. O que tinha sido uma guerra rápida até agora, onde os alemães conseguem invadir e cada vez tomar territórios, a partir de agora começa a ficar mais lenta. Rivaldo, eu estou precisando de detalhes. Então, não dá, né? Não é aula. É só um resuminho. Então, o ponto mais importante pra gente é que os alemães conseguem invadir a França, conseguem marchar dentro da França, mas aqui na Batalha do Somme e na Batalha do Marne, eles ficam travados. A partir de agora eles já não podem mais passar. O problema é que a tecnologia no período evoluiu muito.
Agora a gente já tinha aquelas metralhadoras e capazes de lançar 300 projéteis por minuto. Resultado, não dá mais para avançar com o exército de todo jeito, de bocão, senão vai morrer. Eles precisavam de algo que protegesse eles. E aí é o que acontece. A guerra vira uma guerra lenta. Por que vira uma guerra lenta? Porque a guerra dentro da Europa começa a virar o que nós chamamos de guerra de trincheiras. O que é isso? A galera começou a cavar buraco para poder se esconder das metralhadoras inimigas. De um lado tem trincheira francesa, do outro lado tem trincheira alemã. O problema é que eu não consigo pegar uma trincheira, botar nas minhas costas e sair correndo. Resultado, a guerra que até então tinha sido rápida, o avanço dos alemães tinha sido rápida, agora começa a ficar lento. Começa a ficar cada vez mais lento. Resultado, a guerra fica parada. A gente começa de 1915, segundo ano da guerra, até 1918, mais ou menos tendo batalha nos mesmos lugares, que é Verdun, Somme, Marne, todos esses lugares onde a guerra vai continuar se mantendo no mesmo lugar, porque a partir da Guerra das Trincheiras nós temos cada vez mais uma guerra mais lenta. Só que a guerra vai mudar. O Império Russo, como nós já sabemos, é um império cheio de dificuldades. E por ser cheio de dificuldades, cada vez mais a Rússia se vê numa situação de não quer mais continuar na guerra. Mas tem um país que a gente falou que está na guerra, mas não atacou até agora, que é a Itália. Rivaldo, por que a Itália não atacou ainda? O que a Itália está esperando? A Itália é safada. A Itália, ela tinha um acordo com a Inglaterra. E mesmo... Eu vou voltar tudo para tu dar uma olhada. Vamos voltar. A Itália está do lado da Alemanha, não é isso? Só que a Itália tem um acordo com a Inglaterra, um acordo escondido, que ninguém sabe. Quando chega a guerra, a Itália vai aprontar uma grande vigarice. Qual é a vigarice? A Itália vai atacar o Império Austro-Húngaro, vai trair a Tríplice Aliança. Sim, Itália traidora. Agora não é mais alemães, italianos, Império Austro-Húngaro contra França, Inglaterra e Rússia. Não, é Inglaterra, França, Rússia e Itália contra o Império Alemão, contra o Império Austro-Húngaro e contra os turcos otomanos. Aí você pensa, Rivaldo, a Itália pegou o Império Austro-Húngaro de surpresa. Com certeza conseguiram vencer, né? Não, porque a Itália e nada também é a mesma coisa. Os italianos são extremamente ineficientes em batalha. Resultado, é só mais uma fronte de batalha dentro da Europa que não vai para lugar nenhum. O problema é que o Império Russo, depois de tanto tempo na guerra e levando porrada de todo mundo, o Império Russo sai da guerra. O Império Russo percebe que não consegue se manter mais na guerra, a população está passando fome, não há armas, não há munição e eles se rendem. E aí a Inglaterra pensa, putz, a Inglaterra não, a Alemanha pensa, minha chance. Agora que os russos saíram, eu posso me concentrar 100% aqui na França e vou ganhar a batalha. O problema é que quando a Rússia sai, os Estados Unidos entra. E não entra sozinho, entra Estados Unidos, entra Brasil, entra Japão, entra Canadá. Resultado, a Alemanha começa a ficar cada vez mais presa dentro do seu território, cada vez mais com menos aliados, enquanto os ingleses cada vez mais têm mais aliados. E os Estados Unidos entram na guerra de forma que é um problema. Por que é um problema? Porque os Estados Unidos entraram na guerra agora em 1917, a Rússia sai em 1917, já tem 3, quase 4 anos de guerra acontecendo, todo mundo está exausto, os Estados Unidos está perfeitamente bem. Os Estados Unidos está do outro lado do oceano também, nunca foi atacado. Resultado, os Estados Unidos está com grande vantagem. E para piorar, os ingleses inventaram um tanque de guerra, o primeiro tanque de guerra, que vai gerar uma grande virada na guerra, o que não foi conseguido fazer em anos de guerra, os tanques fizeram em meses. A Alemanha, completamente sem condições de manter na guerra, precisa assinar o Tratado de Versalhes, que é um tratado humilhante. Os alemães precisam assumir a culpa da guerra. Eles vão dizer que a culpa da guerra é toda deles. Eles vão ser forçados a dizer isso. Eles precisam pagar indenizações para os vencedores, ou seja, dar dinheiro para quem venceu. Eles precisam também, não podem mais investir em exército nem em armas. Quem ganha a guerra? França, Inglaterra, Alemanha, Itália e companhia. E aqui a Europa passa por várias modificações. A Alsácia-Lorena volta a ser francesa. A Alemanha perde territórios, o Império Austro-Húngaro é dividido e o Império Otomano também. No mais, é isso. Falou, valeu!